Boa noite a todos vocês, a graça e a paz. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa vida, não é? Eu queria abrir com você a palavra em Romanos, capítulo 14, verso 17. Gostaria de falar um pouco, conversar um pouco, com vocês hoje a respeito de paz. Amém? É algo muito precioso e algo que a gente tem visto que o mundo tem estado em angústia, o mundo tem estado em confusão, em ira, em ódio, em facção, em dissensão, não é? As almas, quando eu falo alma, os sentimentos estão muito acalorados, há muito barulho interno, porém a palavra do Senhor tem algo para nos ministrar nessa noite. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele está dentro da gente. Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Você recebeu Jesus? Amém? Ele é o Senhor da sua vida? Então esse reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse: o reino está dentro de vós. O reino, ele não vem com aparência visível, mas o reino já está dentro. A gente sabe, irmãos, e a gente tem aprendido aqui de forma escatológica que o reino de Deus, ele será um reino palpável e visível, sim, no milênio, Chegará um dia, chegará o tempo em que Jesus vai reinar sobre essa terra. Essa é a promessa da palavra do Senhor. E nós temos expectativa que isso vai acontecer. Você crê que isso vai acontecer ou você acha que isso é uma simbologia? Tem pessoas cristãs que acham que isso é uma simbologia, que o milênio é uma simbologia. Porém, nós cremos que é literal. Amém? Que Jesus um dia ele vai reinar. E a Bíblia diz que esse tempo de reino que Jesus vai viver aqui na terra, ele vai estar por 1000 anos vivendo aqui na terra, será um reino de paz. A Bíblia diz que não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, não haverá falta, não haverá desespero, não haverá pobreza, não haverá nenhum tipo de mal, porque Jesus vai reinar. Porém, enquanto esse tempo não chega, a Bíblia diz que esse reino que está prometido escatologicamente, ou para o fim dos tempos, esse reino já habita em nós. Sabe, essa realidade do reino de Deus, ela pode ser vivida hoje pela fé. Amém? E um dos pontos desse reino, 3 pontos desse reino que o apóstolo Paulo enfatiza, nos ensinando, nos conduzindo à verdade, ele diz que esse reino, ele tem características. Esse reino que está em nós, esse reino que nós estamos também nele, é um ambiente onde Deus habita, onde Deus governa, é o reino de Deus. Esse reino é de justiça. Esse reino, ele é de paz. E ele é de alegria. E às vezes você pode, até durante o louvor aqui, ter se escandalizado um pouco enquanto nós dançávamos, enquanto nós pulávamos. Tem às vezes, as pessoas olham um pouco atravessadas, sim, o que está acontecendo? É a manifestação do reino. Aleluia! Quando eu chegar um dia lá no céu, eu vou pular tanto, vou gritar, eu vou saltar diante de Deus. Um dia eu chegarei. Igual eu cantava quando eu aceitei Jesus. Logo quando eu era criança, eu gostava de cantar aquele hino que dizia: na alvorada da ressurreição eu voarei. E eu ficava com expectativa somente para bênçãos de Deus que estavam no porvir. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que esse reino já é uma realidade. E a Bíblia diz que esse reino, ele é de paz. E eu não vou falar sobre a justiça, nem vou falar sobre a alegria, embora eu gostaria muito que falasse também da alegria, porque a alegria e paz, elas andam juntas. Ninguém anda em alegria se não está em paz, e se não está em paz, não anda em alegria. Porém, o Espírito de Deus te diz nessa noite que é direito seu, meu irmão. Eu gostava de uma frase que o pastor Bud dizia. Ele, quando falava aquilo, era como bálsamo na minha alma, era como, sabe, chuva
chuva fina e perene num dia de calor. Porque eu vivi a minha vida praticamente toda sem paz. Eu tinha muita angústia dentro de mim, muita preocupação, muita ansiedade, muito medo. Mas a verdade da palavra de Deus chegou, e a palavra diz que eu tenho paz. Em Cristo Jesus a paz. E que a paz é um direito do reino de Deus. E que a paz é um direito que eu e você temos. E o pastor Bud dizia, a paz e a alegria que Deus te deu, o diabo não pode roubar. O mundo não pode roubar. Sabe, você é guardião, meu irmão, da sua paz. Você é guardião da sua alegria. A Bíblia diz que, né, de forma simbólica, ele diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu realmente não acredito que amanhecer o dia traz alegria para ninguém. Porque você pode dormir chorando e acordar chorando, o dia amanhecer e anoitecer e você continuar chorando. Eu entendo esse versículo também de uma forma simbólica. A noite na palavra de Deus fala de tempo de treva, de escuridão. E quando a palavra de Deus também fala de dia, fala de clareza, de entendimento. Sabe, o choro, ele dura na noite, no tempo de escuridão, no tempo em que você não tem revelação, no tempo em que você não sabe o que fazer, no tempo em que você não tem entendimento. O choro, ele dura, mas a alegria, ela vem quando a luz chega, quando clareia a luz da palavra. Sabe, a palavra de Deus, ela é luz que ilumina nossas trevas. Sabe, o choro fica durando enquanto tem trevas, mas quando a luz da palavra chega, a alegria tem que vir, porque faz parte do reino de Deus. A paz faz parte do reino de Deus. Sabe, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa pelo Espírito. Se você está vivendo essa semana, se você tem vivido esse mês sem paz na sua vida, eu te inquieto hoje a receber pela fé essa paz. Eu quero fustigar você hoje, andar em paz. A Bíblia diz calçando os pés no Evangelho da paz. O Evangelho tem paz, o Evangelho te dá paz. E andando em paz, você anda em vitória. Às vezes a gente pensa assim, eu andando em vitória é andando preocupado, né? Eu pensava isso, eu achava que se eu andasse despreocupada, realmente, irmãos, eu era tão ansiosa e tão preocupada, que eu pensava assim, se eu não me preocupar, eu vou estar sendo irresponsável. Quem já pensou isso na vida? Eu preciso me preocupar. Se eu não me preocupar, como é que as coisas vão acontecer? Ei, o reino de Deus, ele é diferente. Ele diz que é paz. É paz, meu irmão. E isso a gente recebe pela fé. O reino de Deus é justiça, ele é paz e ele é alegria. Ou seja, se eu não estou usufruindo dessa verdade do reino de Deus, eu não estou no reino. Ou, melhor dizendo, eu não estou tomando posse pela fé do que eu já tenho, não é? Jesus disse que quando a gente conhece a verdade vem e nos liberta. A perspectiva de Deus para a nossa vida, e eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso assim, que a perspectiva de Deus com relação à minha vida, conforme a palavra, é que a despeito de qualquer má notícia, qualquer circunstância que chegue, qualquer tempo ruim, qualquer vento contrário que sopre, eu não vou perder a minha paz. E isso tem me feito andar em alegria. Isso tem me feito andar em saúde mental. Porque muitas das doenças que muitas vezes atacam nosso corpo é fruto de uma mente inquieta, uma mente preocupada, uma mente angustiada, uma mente que teme. Mas a verdade que nós celebramos nessa noite é que nós estamos no reino, fazemos parte de um reino, e esse reino é de paz. Deus te deu paz em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia aí também, em João capítulo 14, verso 27. Olha que maravilha. A palavra do Senhor, Jesus, o próprio Jesus disse isso. Ele disse, eu deixo-vos a paz. Aleluia. A minha paz vos dou. Alô, tem alguém aqui hoje? Eu vou deixar você meditar. Não vamos passar apressadamente nessa escritura. O Senhor Jesus, antes de ir, ele disse, eu deixo para vocês, filhos, filhas, paz. Aleluia. Aí ele diz outra coisa muito interessante, ele diz, a minha paz.
Porque existe uma diferença entre a paz de Jesus e a paz do mundo. Ele continua dizendo, eu não vos dou como a dá o mundo. Então existe uma diferença, existe um paradoxo entre a paz de Jesus e a paz do mundo. Muitos de nós só estamos bem se a gente estiver com a paz do mundo. Muitos de nós só estamos felizes e alegres se nós estivermos com a paz do mundo. A gente está acostumado com a paz do mundo. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é quando tudo vai bem. A paz do mundo é quando não tem notícia ruim. A paz do mundo é quando tudo está suprido, todo mundo está com saúde, só tem notícia boa. Essa é a paz do mundo. Mas Jesus, ele faz uma diferença entre a paz do mundo e a paz dele. Ele diz, a minha, Jesus diz para você, a minha não é aquela quando tudo vai bem, a minha paz eu te dou. E eu te digo mais, irmão, nessa noite, não deixa o diabo roubar o que Jesus já te deu. Toma posse em nome de Jesus, toma posse pela fé. Amanhã é segunda-feira, a preocupação vem, a ansiedade vem, lembra dessa palavra, Jesus me deu a paz dele, eu vou andar nesse dia em paz, eu vou calçar os pés com a paz. Aleluia! A minha paz eu vos dou. Sabe, querido, quando a gente não sabe que tem direito a uma coisa, é uma realidade, mas quando a gente sabe que tem direito, é outra. Eu lhe pergunto, se um parente seu hoje, de verdade, pensa nisso, se um parente seu hoje, um tio seu, um tio que faz muito tempo que você não ouve falar, um tio avô, um tio seu, liga, manda hoje um e-mail para você. Fulano de tal, olhe, eu estou para morrer, é meus últimos dias de vida, não tem ninguém para deixar minha herança. Sabe, eu lembrei que eu tenho um sobrinho, eu lembrei que tenho você. Tem gente que já está rindo, não estou nem contando ainda a benção. Tem gente que já está animado, já está sonhando. E aí, eu tenho R$1 bilhão, eu não tenho para quem deixar. Sabe, eu tenho certeza que você ia cantar feito um passarinho. Você já ia se alegrar, você já ia imaginar, não sei você, mas eu já ia pensar qual contas eu ia pagar. Senhor, obrigado pela minha casa própria, chegou, aleluia, né? Ia dançar. Senhor, obrigado, porque nós vamos não ir para um prédio alugado, vamos construir a igreja, aleluia. Eu já ia fazer o plano, sim, antes de tudo, Senhor, já vai o dízimo. Senhor, eu vou construir uma casa para minha mãe, eita, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já ia fazer planos, mas o tio só me mandou um e-mail. Eu vou lhe deixar R$1 bilhão. Né? E a gente já se anima. Porém, irmãos, quando a gente sabe que algo é feito em juízo, vamos dizer que esse e-mail tenha valor de juízo, a gente se alegra, porque a gente sabe que quando uma promessa é feita por alguém que realmente quer fazer o que diz que quer fazer, não é? A gente se alegra, porque a gente confia que aquela pessoa está fazendo aquilo porque quer. Sabe, quando Jesus disse, a minha paz eu vos dou, eu dou para vocês, ele não estava escrevendo isso só para nos animar, ele não estava escrevendo isso só para que a gente lesse e achasse tão bonito no domingo à noite, e fosse para casa na segunda, que bonito que Jesus disse, que palavras tão sábias do nosso Senhor. Não foi para isso que ele disse. Ele falou porque ele está falando de uma realidade espiritual que existe, mas que nós tomamos posse pela fé. Sabe, Deus quer que você se alegre com a palavra, tanto quanto com um e-mail de um tio imaginário. Às vezes a gente se alegra com essas histórias assim, imaginárias, mas com a palavra a gente, não sei, né? Está escrito, mas não, irmãos, é pela fé que você toma posse. Se Jesus disse, é porque ele quis dizer o que ele disse. Às vezes a gente pensa assim, Jesus disse isso, mas eu não sei se ele quis dizer se ele quis dizer exatamente isso que ele disse. Não, se ele disse, é porque ele quis dizer o que ele disse. Ele não quis dizer outra coisa. Há provisão de paz para a sua vida, meu irmão. Há provisão, há como viver sim em paz. Há como usufruir da graça de Deus que traz paz. E o Senhor te diz nessa noite, filho, filha, toma posse da minha paz, descansa. Descansa na minha palavra, descansa nas minhas promessas. Sabe, Jesus chegou a ensinar os seus discípulos um dia, ele disse, se vocês se preocuparem por um minuto
Se vocês se preocuparem, vocês não podem acrescentar 1 minuto à vida de vocês. Ele fala de um côvado, né? Essa distância aqui. Você não pode acrescentar um côvado. A preocupação, a ansiedade, irmãos, ela não adianta de nada. Nada. Mas a gente fica ansioso e preocupado com o futuro, a gente fica com medo do futuro, a gente fica, muitas vezes, opressos e ansiosos, e às vezes condenados pelo passado, mas Deus não está chamando você para ver nem no passado, o passado é para você enterrar, sepultar, jogue areia em cima, e conte hoje uma nova história, declarando, eu vou viver a verdade da palavra de Deus na minha vida, eu vou andar em paz, se até aqui eu andei preocupado, eu me recuso a andar em preocupação. A Bíblia diz, queridos, vamos ver mais um pouco aqui da palavra. Em Isaías capítulo 26, aleluia. Sabe, irmãos, eu estou falando com você aqui de algo que eu tenho vivido. Vencido, ansiedade, preocupação. Sabe, não é nada melhor do que viver em paz e sorrindo. E esse lema que Deus falou comigo certa vez, eu levo para a minha vida. Aquilo que eu não tenho poder para resolver, eu oro, eu descanso, eu oro, eu entrego e eu descanso. Pronto, esse é meu lema. Tenho como resolver? Tenho. Então eu vou lá e faço alguma coisa. Tenho como não resolver? Não tem. Então, orei, entreguei na mão de Deus e vou dormir sossegada. Vou tomar um chá de camomila com 10 gotas de própolis e vou dormir profundamente. Porque ficar acordado, irmão, chorando no travesseiro, não vai adiantar. Vocês estão comigo? O profeta Isaías, ele disse assim, eu estou no capítulo 26, verso 3 e 4, diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Oh, aleluia. Aquele cujo propósito, tem uma versão, não sei qual é, que diz cuja mente. Se vocês souberem qual é a versão que diz, é a NVI? Revista corrigida. Ele diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito ou mente está firme em ti, porque confia em ti. Aí no verso 4 diz, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna. Paz é uma condição de confiança. Estar em paz é uma condição de acreditar que Deus cuida de você. Eu fico pensando a respeito de Daniel. Sabe, houve um decreto dizendo que quem orasse ia para a cova dos leões. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E um decreto foi feito. E dito, quem orar, a partir de agora, durante 30 dias, quem orar a outro Deus, a não ser ao rei, vai para a cova dos leões. Você acredita comigo que isso é um motivo de preocupação? Sim. É um motivo de ansiedade? Com certeza. Mas sabe que aquele homem não perdeu a paz? Que havia de diferença na vida de Daniel? Daniel não perdeu a paz, irmãos. A Bíblia não fala que Daniel ficou sem dormir, que Daniel ficou aflito, que Daniel ficou com medo. Ele não ficou com medo. Como nós sabemos que Daniel não teve medo? Porque Daniel continuou a orar. E a Bíblia diz que ele não fechou a janela. Ele continuou a orar com a janela aberta para Jerusalém. Ele deixou que seus inimigos vissem que ele continuava fazendo o que ele sempre sabia fazer. Orar ao Senhor, confiar no Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele foi para a cova do leão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que na cova do leão, aquele homem, ele teve uma vida, ele estava com a sua mente tranquila em paz. Como é que nós sabemos disso? Porque quando o rei chega na porta da cova e pergunta assim, ô Daniel, porventura o teu Deus pode te livrar? A Bíblia não disse que Daniel estava gritando, rei, pelo amor de Deus, me tire daqui. Não, ele não estava desesperado.
Ele estava em paz, ele disse, vive, ó rei, para sempre. O meu Deus, ele me livrou da boca do leão. E a Bíblia diz que ele foi tirado da cova de leões famintos. Sabe que leão não perdoa, gente. Até de barriga cheia o bicho é violento. E eu acho que aqueles leões estavam famintos, mas Daniel saiu daquela cova dos leões, porque ele confiava em Deus. Quando a gente está confiando de verdade, a paz, ela vem, ela é o resultado, ela vai sair, ela vai transpor, ela vai inundar o nosso ser. Amém, meus irmãos? Ele diz nesse verso, eu vou ler mais uma vez, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna. Ele te convida hoje, meu irmão, a descansar. O profeta Isaías, ele chega a dizer, também, né, aqui em Isaías, ele chega a dizer, por exemplo, aqui, no capítulo 30, no verso 15, nós estamos pertinho, vamos dar uma olhada aqui. Isaías 30, verso 15. A palavra do Senhor diz assim, eu estou lendo na NVI, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor fala conosco aqui, que a fé não é ficar preocupado, a fé não é estar ansioso, a fé não é desesperar. Eu sei que notícias chegam, situações chegam, irmãos. Eu sei bem do que eu estou falando, eu sei bem das coisas que acontecem. Situações chegam e nos deixam muitas vezes nervosos, sem saber o que fazer. Porém, a palavra de Deus te diz nessa noite que existe um caminho. No meio da tempestade, existe um caminho para nós seguirmos no meio da circunstância. Existe uma saída. Qual é a saída? É estar em paz. É receber, é viver essa paz. Parece algo contraditório. Quer dizer que andar em fé, andar em paz, é isso mesmo. Quer dizer que quando eu estou numa posição de não me preocupar, é aí que Deus age, é isso mesmo. Quer dizer que quando eu não fico desesperado e aflito, é quando Deus ele estende a sua mão para operar e fazer aquilo que eu não posso fazer? Isso mesmo. A paz que excede todo entendimento, ela vem de Deus. A Bíblia diz que a paz é uma bênção que vem de Deus, mas ela vem para o povo de Deus. Sabe que quando a gente cumprimenta os irmãos, a gente fala assim, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã Annelise. Sabe que isso não é um cumprimento como um bom dia, uma boa tarde? Não é uma forma de educação, de tratar ou de falar com os irmãos. Quando a gente diz graça e paz, a gente está ministrando algo realmente sobrenatural. A paz é algo tão vivo, a paz é algo tão real que Jesus ele chegou a dizer, quando ele estava enviando seus discípulos, ele disse assim, quando vocês forem pregar, eu estou parafraseando, quando vocês forem pregar em alguma cidade, quando vocês chegarem lá, vocês digam, paz seja nessa casa. E Jesus ele disse, se aquelas pessoas que estiverem naquela casa, elas não receberem a paz volta para você. Olha que coisa interessante. Então é como se a paz é algo personificado, ela é uma verdade, ela é algo espiritual, ela é algo poderoso. E eu te digo uma coisa, paz é arma de guerra. Quando a Bíblia fala sobre os calçados pés da paz, andar em paz, irmãos, é andar em vitória. Acredite nisso. A paz não é apenas uma opção de viver, a paz é uma arma de vitória. Por quê? Porque quem confia no Senhor descansa. Mas Fabiana, eu não consigo porque é muita coisa, é pela fé. Como é que eu vou agir em fé nessa situação? Deixa eu te explicar uma coisa. No dia que você nasceu de novo, quem é que lembra no dia que nasceu de novo, que recebeu Jesus? Né? Muita gente lembra, né? Tem outros que não lembram. Eu não lembro, realmente no dia que eu nasci de novo, eu não lembro. Não lembro, pode ter sido quando eu era criança, não sei exatamente, porque eu não marquei esse dia. Mas tem gente que lembra. Mas para aqueles que lembram, e mesmo aqueles que não lembram, como eu sei que eu recebi Jesus
Quando eu criei na palavra. A palavra de Deus dizia lá que se eu cresce com o meu coração, e eu confessasse a Cristo com minha boca, e eu entregasse a minha vida a Ele, e fosse lavada pelo sangue do Cordeiro, eu seria salva. Foi assim com você? Você creu? Aconteceu isso com você? Mas você sentiu alguma coisa? Não. A gente não sente nada, mas a gente crê que está salvo. A gente não vê nada. A gente não viu, né, o carimbo colocado em nós. A gente não viu a marca do Espírito Santo, que a Bíblia diz, né, o selo do Espírito Santo colocado em nós. A gente não viu o nosso espírito sendo recriado, remoldado, dado um espírito novo. A gente não viu nada disso, mas a gente crê. A Bíblia diz que aconteceu algo dentro de nós. Recebemos um novo coração, como a gente cantou aqui, uma nova vida. Somos filhos de Deus, recebemos a natureza dele, a vida dele. Agora nós temos o DNA do céu em nós. Nós vivemos outra vez. O espírito que estava morto, agora vive porque nascemos de novo. Não é assim? Você crê nisso? Mas você não vê. Mas por que você crê? Porque está escrito na palavra. Tudo na palavra de Deus é pela fé, é a mesma fórmula. Você não vê, mas você crê, e você anda conforme você crê. Você anda conforme aquilo é uma verdade. A mesma forma é a paz. A paz você não está vendo ela, você não está sentindo ela, a notícia não é tão boa, as circunstâncias não são favoráveis, tudo está dizendo que não, mas você fica em paz, porque a Bíblia diz que você tem. A Bíblia simplesmente diz que você tem, então se a Bíblia diz que eu tenho, se é algo que eu tenho, então eu não vou me preocupar, eu vou andar em paz. Quem está entendendo isso? Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 165, eu vou ver aqui na projeção junto com vocês. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Aleluia. Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz. E nada há que os faça tropeçar. A outra versão que diz muita paz, que eu não sei qual é a versão, né? Mas muita paz tem os que amam a tua lei. Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados e não desfrutamos a paz? Porque não estamos amando a palavra, amando a lei do Senhor, amando a palavra de Deus. Porém, a promessa de Deus é muita paz, não é pouca não, meu irmão. Não é um taquinho de paz, não. Não é aquela paz velha do mundo, aquela paz frajuta, aquela paz que vem só quando tudo vai bem. Não, não é dessa paz. Ei, Deus te diz hoje, desfruta de paz, querido. Desfruta de paz, filha, em nome de Jesus. Aleluia. É para dormir em paz. Não é para ir para o travesseiro ficar pensando como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver. Sabe, todas as vezes que eu me deitei e fiquei pensando, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver, não resolveu. Mas todas as vezes que eu descansei, eu falei com Deus, eu entreguei a Deus, eu descansei, fui dormir, em paz, sem preocupação e sem medo, as coisas aconteceram. Vocês estão comigo, irmãos? Muita paz tem os que amam tua lei. Veja aqui em João capítulo 16, verso 33. Ainda falando sobre esta paz. Jesus falando, né? João 16, 36, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, e essa palavra aflições, Sérgio sempre ensina aqui, é a palavra, como é no grego? Tilips, que é a palavra pressão. Então, irmão, pressão vai ter. Pressão não tem jeito, não tem aquela história de dizer assim, a pressão não vai vir, a pressão vai vir. Vai existir pressão, vai existir pressão. Eu gosto desse exemplo que uma vez eu vi uma ministra dando. Ela falando sobre pressão na vida. Quem tem panela de pressão em casa, as mulheres vão entender bem desse negócio, alguns homens também. Mas quando a panela de pressão é boa mesmo, aquela panela top,
Aquela panela que cozinha o feijão em 5 minutos. Você bota a bicha no fogo, a bicha pega a pressão e vai na pressão, que se você não baixa o fogo, ela explode, de tanta pressão que ela tem. Não é assim? Baixa o fogo. Eu tenho uma panela dessa lá em casa. Eu tenho que baixar o fogo, senão ela, bum, pressão de torar o aço. Alô? Pode ser que hoje na sua vida você esteja debaixo de uma pressão dessa, meu irmão. A sua panela está... A pressão torando o aço, o fogo da provação. Pegando você de todo lado, o fogo da provação vem. Ei, a mulher sabe o que fazer quando a panela está assim. Sabe quando a panela está assim, que às vezes você desliga o fogo, ela demora 20 minutos para baixar a pressão, de tanta pressão que tem? Você sabia que existe um segredinho para ela baixar rapidinho a pressão? A água. Não é as mulheres assim, ó. Alguns já estão entendendo pelo Espírito. Hoje eu fiz isso, botei uma macaxeira no fogo. Macaxeira para vocês é mandioca. Botei uma macaxeira no fogo, a pressão deu, né? Aí baixei o fogo, desliguei, ela demorando, a gente tinha que almoçar, já estava tarde. Aí eu peguei água da torneira. Aí ela, forte e poderosa, abriu. Sabe que a água na palavra, ela tem um simbolismo, a água na Bíblia tem um simbolismo da palavra. Lavado com água pela palavra, o apóstolo Paulo diz. Sabe, irmão, quando a pressão estiver lá em cima, joga água. Joga a palavra, 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 joga a palavra nessa pressão de torar. Sabe o que vai acontecer? Ela vai... Ô, exemplo bom esse. Toda vez que eu faço isso, quando você botar o feijão no fogo amanhã, você vai lembrar, eita, estou debaixo de pressão, pois fala a palavra, confessa a palavra, diz a palavra. Eu tomo posse da paz, porque o reino de Deus é de paz, eu não vou me preocupar, eu vou estar em paz, eu vou andar em paz, porque Jesus me deu a paz que o mundo não pode dar, o mundo vive em aflição, mas eu tenho bom ânimo. Ele diz, volta o versículo por favor, ele diz, no mundo você vai ter pressão, filho. Ele já avisou para a gente. Sabe, não fica assim pensando, meu Deus, não, ele já avisou. João, quanto? Volta aí, deixa eu ajudar o povo da mídia. João 16:33. Jesus avisou, vai vir pressão. Estou nem aí, vou estar em paz. Lá. Nossa, você é insensível. Não, eu estou andando em paz. Eu estou guardando a minha alma, eu estou preservando a minha alma. No mundo, vocês terão aflições, mas ele disse, tenha um bom ânimo. Vou ficar animado, vou ficar de bom ânimo. Você está louco, isso é uma loucura, isso é um evangelho de loucura. Não, isso aqui é Bíblia, isso aqui é João 16:33. A religião, sabe, o natural... As pessoas que estão dando no natural falam, mas isso aqui é ilusão, não é bem assim, é bem assim. Como Jesus disse, nós somos cristãos, pequenos cristos, nós cremos no que Jesus falou. Ele disse, vai ter pressão, minha filha, mas fique animado. Sabe que ter pressão é bíblico, mas ficar desanimado não é bíblico. Pode um tempo ficar desanimado, um tempo vir assim, mas não fique nesse ambiente. Você não foi feito por Deus para estar debaixo de pressão, para estar debaixo de angústia, para estar debaixo de tristeza, de sofrimento. Você faz parte do reino de Deus, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de justiça, meu irmão. Aleluia! Eu não aceito a presepada do diabo. O mundo está, irmãos, em apuros. O mundo está em desespero aí fora, mas você deve estar com sua mente em paz, a sua cabeça no lugar, sem desesperar. Sabe por quê? Porque você não muda nada angustiado. Eu não mudei nada na angústia, nada mudou. Então eu decidi descansar. Decidi descansar em Deus. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz, lá em Provérbios, que aquele que crê ri do futuro, aquela que crê, e aquele que crê também, ri do futuro. Ri do futuro. Sabe, irmãos, parece loucura. Às vezes você está debaixo de uma pressão de torar, você começa a dançar aqui, como Cássia faz, né?
Nossa, sabe, irmãos, que quando a gente dança, a gente levanta as mãos, é uma linguagem de fé. A gente está mostrando para o diabo em que é que a gente está crendo. Mostrando para o diabo que as circunstâncias não vão nos mover de um lugar de paz, não vão nos mover de um lugar de segurança. Sabe de uma coisa, nós já sabemos o amanhã. Já está escrito o nosso futuro. Já está escrito o meu futuro e o seu futuro, e Ele é glorioso, e Ele é maravilhoso, e Ele é reino, e Ele é vida. Aleluia, sabe, o diabo tem tripudiado muito esses dias, com as pessoas, com a mente das pessoas, mas nós vamos ficar com a palavra. A Bíblia diz, Colossenses versículo 3, verso 15, estou terminando já. Sabe, as pessoas dizem muita coisa para anular, para cancelar a palavra revelada, mas ninguém pode calar uma experiência. Podem querer calar uma teoria, um argumento, mas uma experiência ninguém tira de você. No momento em que você começa a experimentar dessa paz na sua vida, pela fé, sabe, ninguém tira mais isso de você. E foi isso que aconteceu comigo. Ninguém tira uma experiência da vida de um homem e de uma mulher. O povo que conhece seu Deus, ele se torna forte. Você é forte no Senhor. Você não é fraco, você é forte. Você é 1000 vezes maior por dentro do que você é por fora. Pare de pensar e pare de deixar o diabo te enganar, dizendo que você não pode, que você não é ninguém, que nada vai dar certo, que você é doente. Não, você é o que a Bíblia diz que você é. O seu futuro está nas mãos do Senhor e ninguém pode remover você de lá, meu irmão. Aleluia! O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que faz além do que você pode imaginar ou pensar. Mas Deus precisa encontrar em nós um ambiente de fé, Ele precisa nos encontrar em fé. O apóstolo Paulo diz, nós vivemos por fé e não por vista. Eu te digo, esse evangelho que nós estamos ministrando a você aqui, é um evangelho de viver uma vida não por vista. Porque se você e eu formos viver por vista, nós vamos andar desanimados. Porque por fora está tudo confuso. Mas a vida de fé é uma vida olhando para dentro. Você olha para dentro. A verdade do reino está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, não é fora, irmãos. Nós vivemos por fé e não por vista. Deus quer que você aprenda, e eu aprenda cada vez mais, a viver por fé e não pelo que a gente vê. Porque lá em Hebreus diz que tudo que é abalável, um dia será abalado. Tudo que está fora, um dia pode ser abalado. Não existe estabilidade nessa vida. Em nada. E tudo que é abalável pode ser abalável, mas o que é inabalável, ele vai a cada dia se estabelecer, se você crer. O reino de Deus é um reino inabalável. A Bíblia chega a dizer, eu não estou com a referência aqui, mas diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Se vocês acharem aí, põe para mim, recebemos um reino que não pode ser abalado. A economia americana é abalada, a economia brasileira é abalada, o mundo é abalado, os reinos são abalados, mas o reino de Deus não é abalado. E é nele que nós estamos, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos de Deus, do reino de Deus. Diz assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Aleluia! Aleluia! Eu estou animada com isso. Retenhamos a graça, retenha a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Esse foi o reino que eu recebi. Não pode ser abalado. Lá não tem crise, não tem falta, não tem facção, não tem divisão, não tem nada. É um reino inabalável, ele está em mim, é o reino que me espera. Aleluia!
tenhamos essa confiança. Volta lá para Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3, verso 15. 3,15, né, que eu falei? Aleluia. A paz também, olha. A paz de Deus, para a qual também foste chamado. Diga assim, eu fui chamada para a paz. Pronto. Acabou o resto. Ponto final em todo o resto. Não, mas eu fui chamada para a paz. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Aleluia. O que é que tem que dominar? O que é que está dominando? Se está dominando no meu coração a ansiedade, a tristeza, a agonia, a ansiedade, então eu não estou usufruindo do reino. O que é que eu faço? Eu tomo posse pela fé, eu começo a confessar a palavra primeiramente, eu oro ao Senhor e confesso a palavra. Eu recebo na minha vida aquilo que Jesus já me deu. Eu tomo posse do que Jesus tão sofridamente, tão dolorosamente, ele ganhou, ele conquistou. A Bíblia diz, lá em Isaías, falando da crucificação, o capítulo de Isaías 53 inteiro, irmãos, é um retrato da crucificação. Só que esse capítulo foi escrito 750 anos, 780 anos, não dá para saber exatamente, mas 700 anos antes de Jesus nascer. Antes dele nascer, quase 1000 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava falando a realidade do Calvário. E ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, é verso 5, nós somos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Sabe que na hora que a gente come aquele pãozinho da ceia, você já prestou atenção que a gente põe ele na boca e a gente começa a ele moer? A gente mastiga o pão da ceia? A gente está moendo. Sabe que é um retrato disso aqui? É uma simbologia, é uma alegoria dessa verdade. Ele foi moído. Seu corpo foi moído, ele foi todo arrebentado na carne. E a Bíblia diz que ele fez isso por causa das nossas transgressões e iniquidades. Aí ele diz, o castigo que nos traz paz, aqui no original, shalom, estava sobre ele. Então, para a gente ter paz hoje, foi pago um preço. Não foi de graça. Às vezes a gente tem dificuldade de tomar posse do que é de graça. Aquilo que a gente paga, a gente dá valor. Mas aquilo que é de graça, às vezes, a gente não dá valor. Mas você sabia que a verdade da palavra, embora foi de graça, mas ela teve um preço alto? Ela é de graça porque a gente não pode comprar. Mas um preço foi pago. A conta foi paga. Para que hoje você tenha o direito de usufruir de paz. E eu penso e concordo com o escritor que certa vez falou que aquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça dele, ela tinha uns espinhos grandes assim, espinhos grandes. Os historiadores falam que não eram os espinhozinhos de rosa, sabe? Às vezes a gente pensa que era aquele espinhozinho de rosa, que os soldados botaram na cabeça dele, né? Aquela coroazinha do espinhozinho, desse tamanho, um taquinho assim, ó, mas não. Os historiadores, eles falam que eram espinhos grandes assim. E aquela coroa, ela foi feita com esses espinhos. E ela foi enfiada na cabeça dele. Ela não foi colocada com todo amor, com todo jeito. Ela foi enfiada na cabeça do nosso Senhor. E eu acredito também que quando foi feito isso, aqueles espinhos penetraram no crânio dele. E sangue escorreu no crânio. E eu entendo que tudo isso era o castigo que traz paz aqui, ó. A Bíblia diz que pelas pisaduras, os das costas, recebemos cura. Pelo espinho na cabeça, nós recebemos paz, meu irmão. Como é que você encara isso? Em saber que Jesus, ele foi machucado na cabeça, com espinho, para pagar um preço, para que hoje você e eu usufruamos de paz. Mesmo em meio à aflição, ele disse, eu te dou a minha paz. Eu comprei essa paz, eu te dou minha paz. Você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque a vitória, querida, a vitória ela é certa. Não existe derrota. Não existe derrota para um filho de Deus. Eu estava ouvindo uma pregação de uma irmã,
E ela estava no bom combate da fé. E o diabo estava bombardeando ela, dizendo, você vai morrer, você vai morrer. E ela declarando a cura, declarando a palavra de Deus. E o diabo disse, é o fim para você, você vai morrer. E o Espírito Santo inspirou ela e ela disse, diabo, sabe de uma coisa? Eu não me importo se eu morrer. Porque o Filho de Deus, ele não morre. Se eu partir daqui para o céu, eu vou estar melhor lá do que aqui. E ela disse que naquele momento o diabo cessou. Sabe que não tem jeito, irmãos, da coisa dar errada com quem é filho de Deus. Porque mesmo que sua vida acabe aqui, você passa dessa para melhor. Não existe motivo de você ficar ansioso e preocupado. Está tudo bem. Está tudo bem. Deus te diz hoje, mais uma vez, põe a sua cabeça no travesseiro, filho, e vá dormir. O que você não pode fazer, eu posso. O que você não pode fazer, eu faço. Quando toda porta fecha, Deus abre um portão. Quando tudo diz, não tem jeito, Deus diz, pronto, vai começar a ter jeito agora. Sabe que às vezes Deus deixa as coisas para a última hora, para um último minuto, assim. Não sei se você já passou por essa experiência, eu acredito que sim. Que a coisa foi tomando uma proporção. Quando estava no último tempo, que pronto, não tem mais jeito, aí Deus entra em ação e em um segundo ele estala o dedo e tudo muda. Sabe, eu gosto muito de ouvir uma música de uma irmã da Assembleia de Deus. Talvez vocês conheçam essa música, mas é uma música na palavra, da Leia Moraes. Quem conhece a música Uma Palavra? A música se chama Uma Palavra. E ela fala do doente, do coxo, que estava lá no tanque de Berseba. Ela conta aquela história. Aí lá no meio da música ela diz, basta uma palavra apenas, o mundo e o sistema caem aos pés dele. Pois não há enfermidade, nem peste, nem fome. É só chamar o homem de Nazaré. Sabe, Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida, meu irmão. Mas quanto mais você confiar, você descansar, você deixar essa paz que excede todo entendimento, encher o seu coração e sua vida, mais rápido as coisas vão acontecer. Deixa eu encerrar com isso. As nossas ações, guarde isso no seu coração hoje. As nossas reações diante das dificuldades, elas vão acelerar ou antecipar o milagre. Deus tinha prometido para Israel, eles entrarem na terra prometida muito rápido. Eles iam entrar muito rápido, gente. Não era negócio para 43 anos, não era para ser assim. Vocês estão comigo? Era promessa de Deus rápido, tomar posse da terra rápido. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam na porta, na entrada da terra de Canaã, eles começaram a murmurar e ficar incrédulos, e dizer que não iam conseguir, e dizer que não podiam, e dizer que eram gafanhotos, que nada ia dar certo, e começaram a murmurar. O que é que aconteceu? Deus disse, volta, e volta para rodar de novo. E nessas voltas e voltas no deserto, eles passaram 43 anos. 43 anos. Por quê? Porque Deus gosta de fazer isso com o seu povo? Não. Porque a nossa reação diante de uma adversidade, diante de uma aflição, diante de um desafio, né? Porque os gigantes eram um desafio para eles. Diante desse desafio, eles não tiveram uma reação correta. E isso fez com que demorasse eles tomar posse da bênção. E pasme, teve muitos deles que não tomaram posse, perderam a bênção de Deus. Eu pergunto, Deus queria que eles perecessem? Não. Deus queria que eles perdessem a bênção da terra? Não. E por que, já que Deus quis, por que Deus não fez eles entrarem de todo jeito? Porque Deus é um Deus de princípio, irmãos.
Amém? Deus poderia ter introduzido o povo do jeito que estava? Podia, mas Deus sempre vai requerer fé da gente. Deus sempre vai requerer um posicionamento correto diante da aflição. Eu sei que é desafiador e às vezes diante da circunstância, da provação, a gente tem a tendência de se desesperar, de chorar, de ficar com raiva, às vezes até de Deus. Porém, a nossa reação vai fazer coisas serem atrasadas ou coisas serem aceleradas. Mas nós não queremos ficar atrasados, nós não queremos ficar rodando 43 anos no mesmo ponto, vivendo as mesmas circunstâncias, vivendo as mesmas coisas. Nós queremos romper com esse ciclo vicioso. Nós queremos dizer, diabo, não mais, eu não vou ficar mais nesse lugar de rodar, da mesma circunstância. Eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, a fé, ela é individual. Eu não posso viver a sua fé, nem você pode viver a minha. Cada um de nós temos a nossa fé. A tua fé vai sim levar você à vitória. A palavra do Senhor, ela tem autoridade suficiente para te levar a um lugar onde Deus diz que você pode chegar, querido. Aleluia! Aleluia! A paz já foi dada. Então, cuidado com a reação, cuidado com as reações. Cuidado, porque a provação vem, o diabo, ele prova. Mas eu te digo uma coisa, sabe que às vezes Deus prova também? Sabe que naquele dia da multiplicação dos pães, Deus olha para... Deixa eu me lembrar quem foi, eu acho que foi um dos discípulos. Jesus olha para ele e fala assim, e essa quantidade de gente aqui para comer, para a gente alimentar? Jesus disse, o que vamos fazer? Jesus estava testando o discípulo disse, mas se nós tivéssemos, mesmo que tivesse assim, onde comprar pão, se tivéssemos como comprar pão para tanta gente, como é que a gente ia fazer isso? Ou seja, mesmo que a gente tivesse o dinheiro, onde é que a gente ia comprar pão para tanta gente aqui no deserto? Sabe que na hora que Jesus fala isso para ele, Jesus está testando ele. O que é que a gente vai fazer? E agora, como é que a gente vai alimentar tanta gente? Às vezes Deus, Ele nos deixa, irmãos, em uma situação onde Ele pergunta para nós, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que vai ser? Ele está esperando de nós uma resposta certa. Ainda bem que alguém disse assim, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes. Tem uma criança ali. Sabe, era uma inspiração divina. Tem uma criança ali. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, pois mande o povo se sentar e distribua o que tem. Sabe que Deus está sempre pronto para um milagre, mas Ele está esperando a nossa reação. Se a gente está crendo ou a gente não está crendo. Amém? E naquele dia um milagre aconteceu. Um grande milagre, alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era mais de 20.000 pessoas, com certeza, famintas. Era comida, irmãos, era comida para aquele povo. Sobrou 12 cestos. Mas antes, Jesus fez uma pergunta. Jesus já sabia o que ia fazer? Já, ele sabia que ia multiplicar. Mas ele antes testou o discípulo. Sabe que às vezes a gente está debaixo de um teste. Às vezes, tudo que está acontecendo é um teste. E nós precisamos ser aprovados mais uma vez. Nós precisamos ter uma reação certa. Quem está entendendo pelo Espírito? O diabo prova e, às vezes, Deus quer ver a nossa atitude. Vamos ter uma atitude correta, uma atitude de fé, uma atitude, irmãos, de confiança, de paz e crer que o Senhor, Ele cuida da nossa vida. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu já estou, porque eu acho que eu preciso terminar essa palavra. Eita, eu já estou orando, já estou pregando há 1 hora, amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Sabe, irmãos, isso é a verdade. É a verdade, amém? Descanse no Senhor, confie de todo o seu coração e o mais Ele fará. O mais Ele fará. O que você não pode fazer, Ele faz. Descanse, louve. E na hora que apertar, levante as mãos e adore, 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 cante, 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 louve e exalte ao Senhor. E sabe, haverá confusão no reino das trevas. Ainda não terminou, ainda não acabou. Deus, Ele tem o controle da tua vida.
e da minha vida. Aleluia, Ele cuida de nós, amém? Vamos orar, Pai querido e santo. Oh, palavra viva, Tu és a palavra viva. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque podemos usufruir de paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra. Muito obrigado, Senhor, pela paz que excede todo o entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Obrigado pela verdade da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós vamos celebrar essa verdade. Nós temos paz. Nós vamos andar em paz. Nós vamos viver em paz. Declaramos silêncio e quietude por dentro, em nome de Jesus.